Um artigo da revista Forbes, de 2017, apresentou uma pesquisa onde ela dizia que 24% dos homens começam a engordar no primeiro ano de casado. Depois que esses homens têm o primeiro filho, então, o número aumenta para 39%. Fato é que a maioria dos homens aqui, após o casamento, engordaram bastante, e eu não fui exceção. Quando me casei há 17 anos atrás, eu tinha 70 quilos, 5 anos depois eu estava com 90 quilos. E eu fiquei me perguntando, além de vocês, esposas, cozinharem muito bem, por que engordamos tanto? Descobri que uma das razões é porque depois que casamos, tudo que vocês não conseguem comer, vocês passam um pedacinho que sobra para o marido. Então, a sobra do sanduíche, a sobra do picolé, do sorvete e até da comida. E aí, quando as crianças nascem, não são apenas as sobras das esposas, mas dos filhos também. Algumas chegaram a dar até as sobras das papinhas dos bebês para os maridos. Então, com 5 anos de casado, eu decidi me reeducar e retomar o peso de solteiro e consegui. E ao longo desses últimos 12 anos, eu venho tentando ter uma vida disciplinada, com boa alimentação e exercícios. Quando nos mudamos para o Japão, há 10 anos atrás, então, quando chegou o inverno muito rigoroso, eu não gosto de academia, mas o inverno muito rigoroso, eu procurei uma academia para me exercitar. E chegando ali, eu pensei que estava na academia errada, porque 60% das pessoas que estavam ali tinham entre 60 e 100 anos. Outros 30% meia-idade, próxima à terceira idade, e 10% apenas a minha idade. Como eu não falava japonês, eu comecei a me perguntar, será que eu vim para uma academia de idosos? E descobri que, na verdade, é uma tendência cultural. Enquanto os japoneses eles são muito ativos, numa boa dieta e têm uma vida muito dinâmica enquanto trabalham, apenas quando o ritmo de vida vai diminuindo, as demandas vão diminuindo, eles procuram uma academia. É para cuidar da saúde mesmo. Algo totalmente diferente da nossa cultura ocidental e principalmente aqui no Brasil, onde a maioria esmagadora das pessoas que procuram se exercitar, não todas, mas uma boa parte delas, elas são pressionadas por um padrão de beleza ditado pela nossa geração. Homens e mulheres querem o corpo escultural ou a beleza que a nossa sociedade determina como sendo única, que pode ser manifesta. Eu acredito que foi por essa razão que uma cantora americana chamada Colby Caillat, ela compôs uma canção por título Try, ou Tentar. E nesta canção, ela fazia exatamente uma crítica a esta ditadura da beleza, onde muitas pessoas fazem sacrifícios absurdos por mudança, numa tentativa de serem aceitas pela sociedade como sendo alguém belo. Por favor, querida, pode projetar? E a letra da canção dizia algo mais ou menos assim: coloque sua maquiagem, faça suas unhas, cacheie o seu cabelo, corra uma milha extra, mantenha o seu corpo magro. Então, eles gostarão de você. Eles gostam de você? Faça as suas compras no shopping. Aumente o limite dos seus cartões de crédito. Você não precisa escolher, compre tudo. Então, eles gostarão de você. Eles gostam de você? Mostre sua sensualidade. Não seja tímida, garota. Tire tudo. Este é o lugar que você tem que pertencer, para que eles gostem de você. Você gosta de si mesma? E daí então ela faz a crítica a este padrão de comportamento, dizendo: você não precisa se esforçar tanto, você não precisa entregar tudo, você apenas precisa se levantar, você não precisa mudar nada, não precisa se esforçar tanto, você não precisa entregar tudo, você não precisa tentar e tentar.
E é interessante que no clipe, enquanto tanto ela quanto outras mulheres que aparecem no início bem maquiadas e produzidas neste padrão de beleza, elas vão desconstruindo esta aparência até que elas estejam naturais, com a beleza natural de cada um. E quando eu refletia sobre esta ditadura de beleza e o quanto as pessoas se esforçam, pode tirar, Lecilda, por favor, para mudarem a fim de se enquadrarem naquilo que as pessoas determinam como aceitável, eu cheguei à conclusão que isso não se restringe à beleza estética ou física. Como seres humanos relacionais, existem padrões de comportamento em todas as esferas, em tudo aquilo que nós vivemos, em tudo aquilo que nós fazemos. E as pessoas, elas se esforçam para se encaixar, ou se encaixarem em alguns padrões de comportamento e serem aceitas. Isso se manifesta na vida pública, se manifesta no trabalho, na universidade, se manifesta também na família nuclear, quando nós temos que nos encaixar em alguns padrões para que possamos viver bem e sermos aceitos. Recentemente eu aconselhava um casal, não são membros da nossa igreja, que passava por uma crise, e aquele homem que pensava em deixar a esposa me perguntou: mas pastor, até onde vale a pena eu me esforçar tanto para mudar e viver infeliz? E essa reflexão pode ser fruto de alguém que se esforça tanto por mudar, se esforça tanto em renunciar, mas percebe que a recíproca não é verdadeira, ou que as suas mudanças não valeram a pena. Com essa reflexão, irmãos, eu pergunto a cada um de vocês, e me pergunto, até onde vale a pena mudar? Ou melhor, por quem vale a pena mudarmos? Para isso eu queria refletir, e quero refletir com vocês nas Escrituras Sagradas, e os convido a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 12, Evangelho de João, capítulo de número 12, nós leremos a partir do verso 20, diz a palavra de Deus: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Vamos ler juntos o 25? Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração, de acordo com aquilo que Deus deseja comunicar-nos em sua verdade. Ó Pai, nós te louvamos neste dia do Senhor, reunidos como igreja, onde nós celebramos, cantamos hinos acerca da tua obra redentora. Iremos participar em alguns minutos dos sacramentos,
E nesse instante, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua inconfundível voz pela exposição das Escrituras Sagradas. Nós suplicamos, Senhor, fala-nos. No mundo onde as pessoas se sentem pressionadas a mudarem, para serem aceitas por outros, em padrões que tantas vezes não estão de acordo com aquilo que eles realmente desejam ou são. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos qual é a Tua vontade acerca das mudanças e transformações que podemos ter como seres criados à Tua imagem e semelhança e como Teus filhos. Nós oramos gratos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos nessa passagem nos instantes finais do ministério do nosso Salvador. Se os irmãos lembram bem, o Evangelho de João, que foi o último dos evangelhos escritos, ele tem a ênfase em demonstrar a Jesus para todo o mundo gentílico e não apenas para os judeus, apresentá-lo como o verbo vivo, o próprio Logos, a palavra de Deus encarnada. João então traz alguns detalhes e discursos de Cristo que nós não encontramos nos outros evangelhos sinóticos. No capítulo de número 11, nós encontramos um milagre extraordinário do nosso Senhor, quando ali na aldeia de Betânia, próxima a Jerusalém, ele ressuscita, ele traz a vida ao seu amigo mais chegado, Lázaro. Mas não apenas traz a vida neste milagre, ele aponta para o propósito da sua vinda, para o propósito da sua manifestação. Quando, num diálogo com uma das irmãs de Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Depois deste discurso, ele tem a sua entrada triunfal em Jerusalém. Quando os irmãos olham o capítulo 12, ele é ainda ungido por Maria em Betânia, e no versículo de número 12, ele entra em Jerusalém. E nessa entrada real em um jumentinho, para que se cumprisse uma profecia, homens e mulheres estendem folhas de palmeira e começam a cantar e declarar: Baruch Rabá Hashem Adonai, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Estando ali em Betânia, quando isso acontece, os religiosos, escribas, fariseus, saduceus, que no início do ministério do Senhor, 3 anos antes, quando ele operava milagres, estavam ali curiosos e até tentaram coroá-lo como rei, numa perspectiva humana e não divina. Nesse instante eles já estavam tomados por ciúmes, por ira, por ódio, por rejeição. E se os irmãos observarem no versículo de número 19 do capítulo 12, João nos mostra que de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Eles estavam revoltados, intentando contra a vida do Senhor, buscando tirar-lhe a vida, e percebiam que de nada adiantava, porque as multidões afluíam para Cristo. O que fazer? É diante deste cenário, onde o Senhor chega para cumprir o propósito do Pai de ser crucificado em nosso favor, que ele tem um encontro com gregos. É a partir deste encontro que eu gostaria de refletir sobre aquilo que nós começamos a falar, acerca de até onde vale a pena mudar, ou por quem nós devemos de fato mudar. E eu encontro, irmãos, nesse texto uma primeira verdade acerca das transformações e mudanças da vida. É que nas sinalizações de buscas e mudanças mais nobres que nós temos, nós precisamos ter também a motivação correta em cada transformação. Em cada busca por progresso, por mudança e transformação em nossas vidas, estrutural e principalmente espiritual, nós necessitamos ter motivações corretas ou motivações nobres. Olhe novamente para o versículo de número 20, quando o texto diz que subiram para adorar durante a festa e havia alguns gregos. E aí é importante os irmãos se lembrarem que mesmo antes da vinda de Jesus, existiam gentios que se convertiam ao Senhor Deus, ao Senhor Yahvé. Esses gentios eram chamados de prosélitos.
E pelo menos uma vez por ano, eles peregrinavam para Jerusalém para sacrificar em uma dessas principais festas. E uma das principais festas era a Páscoa, onde todo Israel celebrava a libertação da escravidão, do cativeiro egípcio, quando o anjo da morte passa por cima e não permite que os primogênitos hebreus fossem mortos. Ali o Senhor os preserva e ano após ano eles celebravam a Páscoa. Muitos desses gentios convertidos, uma vez por ano, iam a Jerusalém para adorar, sacrificar ao Senhor. Alguns historiadores dizem que cerca de 60 mil cordeiros eram sacrificados em Jerusalém todos os anos na Páscoa. Então era uma festa solene e gloriosa. Os comentaristas discutem quem eram estes gregos. Eram helenistas que adoravam a diversos deuses ou eram de fato prosélitos convertidos? Nós cremos que eram prosélitos. Eram gregos, sim, que outrora foram idólatras, mas que agora se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e estavam em Jerusalém. O grande problema, irmãos, é que a essa altura eles estavam inseridos dentro de um contexto em Israel onde a religiosidade vazia havia tomado o coração da maioria daqueles que adoravam em Israel. Principalmente os fariseus, que surgem no intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, com a motivação nobre de resgatar a lei, mas ao longo dos anos eles foram perdendo a nobreza da sua motivação e começaram a declarar ou a confiar nas suas próprias boas obras e na sua própria tradição como um meio de salvação, como um meio de se adquirir justiça diante de Deus. E quando Jesus chega ali e de repente as multidões começam a ficar eufóricas, esses prosélitos, eles se aproximam dos discípulos. O texto nos diz que eles se aproximaram de Filipe e depois de André. Alguns acreditam que, mesmo sendo da Galiléia, esses discípulos tinham nome grego. Eles pensaram então que, por terem nomes gregos, poderiam ser gregos e teriam maior facilidade com o idioma, mesmo que todos ali falassem o grego koiné, o grego usado no dia a dia dentro do Império Romano. Nós não sabemos ao fato, eles não se dirigem diretamente ao Senhor. Poderiam ter dúvidas se Jesus os receberia, poderia ter dúvidas se de fato era um momento em que Jesus daria atenção a não-judeus, mas eles procuram os discípulos e chamam os discípulos de Senhor, uma expressão de reverência, Kyrie, não como o Senhor Deus, mas uma expressão de respeito àqueles discípulos, e eles queriam ver Jesus. O verbo ver no original significa ter uma entrevista. Eles estavam interessados em fazerem perguntas, interrogar, entrevistar, matar a sua curiosidade acerca de quem era Jesus. E esses dois discípulos vão até o Senhor e comunicam que estes gregos queriam vê-lo. O texto silencia, o texto não nos fala qual era a motivação destes homens, mas nos dá indícios de curiosidade, eles queriam entrevistar. Observem que eles não se voltam para Jesus com uma expressão de fé, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua pecaminosidade e dependência daquele que chegara e era o Salvador de Israel. Mesmo sendo gentios, prosélitos, eles poderiam manifestar uma fé genuína e verdadeira no Cristo bendito. Nós encontramos essa atitude numa mulher sírio-fenícia, quando o Senhor diz: olha, não é digno que eu tire o pão dos filhos e dê aos cães, porque os gentios eram considerados pelos judeus como animais, tamanho orgulho, a empáfia judaica. E aquela mulher, numa expressão de humilhação e fé, disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus então exalta a fé daquela mulher, dizendo: olha, em verdade vos digo que em todo Israel eu não encontrei uma fé como a tua. Fé também manifesta por um outro gentio, um centurião romano,
Quando tem o seu filho doente e o Senhor se propõe a ir até a sua casa, ele diz: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas digas uma só palavra e o meu filho será curado. Jesus também exalta a fé deste homem. Observem então que tanto estes gregos, quanto estes outros dois personagens que nós citamos, eles se dirigiram ao Senhor, eles tiveram um ato de nobreza, de buscarem aquele que era o Filho de Deus e o Salvador. Apenas dois têm a sua fé louvada, enquanto estes aqui estavam curiosos. Muitos curiosos se aproximaram de Deus, muitos curiosos buscaram a Deus, cultuaram a Deus, mas nem sempre Deus os atendeu ou recebeu, quando as suas motivações não eram de fato adorá-lo, exaltá-lo e buscá-lo da maneira correta. Isso fica muito claro quando lá no Antigo Testamento, o profeta Zacarias, ele faz uma admoestação, e se você abrir a sua Bíblia em Zacarias, capítulo de número 7, versículo de número 3, de 3 a 6, veja a repreensão do Senhor acerca de atos espirituais nobres, mas com a motivação equivocada. Zacarias capítulo 7, verso 3, diz a palavra: perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste? Com efeito, para mim. Verso 6, vamos ler juntos? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Vejam que mesmo o jejum e a oração feitos por Israel durante um tempo, Deus disse: olha, eu não recebo, porque vocês não fizeram isso para mim, mas por motivações egoístas em vossos próprios corações. Jesus deixa muito claro então, irmãos, que qualquer ato de nobreza, qualquer escolha moral que nos faça crescer, ou qualquer ato de adoração que não tiver a motivação correta, não é aceito diante de Deus. Paulo disse isso aos Coríntios, lá no capítulo 10, no verso 31, ao declarar assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se nós, pecadores imperfeitos, não aceitamos quando percebemos que alguém nos fez um bem com segundas intenções, quando os nossos filhos, principalmente adolescentes, chegam e dizem assim: papai, o senhor sabe que eu te amo, né? Vocês já ouviram isso? Ou mamãe? Nós sabemos onde eles querem chegar. Há uma intenção por trás da declaração afetiva, há uma intenção por trás da atitude nobre que não é a glória de Deus. Havia uma intenção de matar a curiosidade destes gregos, que não era simplesmente se dobrar e reverenciar o senhorio de Cristo. Por isso nós precisamos, em nossos corações, em tudo aquilo que nós propusemos de progresso em nossas vidas, de mudança e transformação, qual é a sua intenção? Quando nós olhamos áreas na nossa família, e quando eu falo de adoração, irmãos, nós não pensamos em restringi-la ao culto, a nossa vida é um culto. Por isso, quando nós olhamos para o nosso casamento, ou a relação com os filhos, ou vida profissional, e percebemos que precisamos mudar, que precisamos ajustar algumas coisas. Mas daí, de repente, todos os nossos esforços não são correspondidos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos frustramos e alguns, depois da frustração, acabam se tornando estéreis em seu progresso. Sabe por quê? Porque a motivação
foi satisfação própria, não foi a glória de Cristo. Porque quando a nossa motivação é a glória de Cristo, ainda que a recíproca não seja verdadeira em termos de mudança do nosso cônjuge, ou dos nossos filhos, ou da vida profissional, nós fizemos tudo como um ato de adoração e de honra para o Senhor. Por isso, meu irmão, cuidado com as suas motivações. Ainda que as mudanças sejam nobres, elas não precisam apenas serem nobres em sua ação, elas precisam ter nobreza de intenção. Quando nós olhamos então para o texto, esses gregos simplesmente desaparecem. O evangelista não nos diz se Jesus os encontrou, se eles estiveram juntos, mas ali o Senhor nos mostra uma segunda verdade acerca de o quanto vale a pena mudar. Com a motivação correta, nós descobrimos uma vida com real propósito através do autossacrifício. Quando temos a motivação correta em nossos corações, nós encontramos então um real propósito da existência no sacrifício pessoal, na renúncia própria. Vejam as palavras do Senhor nos versos 23 a 25 do capítulo 12 de João, quando depois de ser comunicado pelos discípulos, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Juntos o verso 25, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Os judeus os gregos não são mais mencionados, mas aqui Jesus chama a atenção da audiência acerca do propósito da sua vinda. Todos aqui lembram que recentemente nós analisamos a carta de Paulo aos Filipenses, quando no capítulo 2 ele fala dos estados de Cristo, e ele fala do estado de humilhação, que Cristo, mesmo tendo a morfe, a forma, a essência divina, ele assume a forma, o esquema humano, a aparência externa. Ele se humilha, ele não usa alguns dos seus atributos. Ele vive 30 anos até começar o seu ministério. Ele vive 3 anos e meio no exercício do seu ministério. Agora ele diz, é chegada a hora do ápice da sua humilhação. O ápice no momento em que o próprio Deus, o Verbo encarnado, ele iria tomar sobre si todo o peso da culpa dos pecados das ovelhas do Senhor, daquelas pelas quais ele veio morrer, daquelas as quais ele resgataria. Mas é interessante, irmãos, que ele faz menção que era chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Percebam a íntima conexão entre humilhação e glorificação. A glorificação do Filho viria através da sua humilhação, da renúncia, do esvaziamento das suas próprias vontades humanas para o cumprimento do propósito divino de redenção. E daí aqui nós encontramos uma metáfora muito apropriada, porque a Páscoa, também conhecida como Festa das Colheitas, ela acontecia exatamente num período da colheita do trigo, onde eles colocavam uma semente, aquela semente morria, germinava, e então tantas outras sementes e frutos eram produzidos. E numa metáfora muito apropriada, ele aponta para si, e diz, olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto. Ele não estava se referindo aos discípulos, o grão de trigo era ele mesmo, era a sua própria vida, era a sua própria morte vicária. Ele estava dizendo para aqueles judeus orgulhosos, arrogantes, que acreditavam que conquistavam salvação pelos seus méritos, ele estava declarando, olha, tão
somente através do meu sacrifício e da minha morte, vocês poderão ser salvos. Serem salvos dos vossos pecados, tão somente se eu cumprir o propósito do Pai, muitos frutos de salvação se manifestarão. Ele apontava, portanto, para a incapacidade dos homens em alcançar a salvação e para o propósito pleno da sua obra redentora. É o que Paulo deixa claro lá em Romanos, no capítulo 3, quando ele fala sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando no verso 21 ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E daí um dos versos mais conhecidos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Enquanto aqueles gregos estavam curiosos, talvez, com perguntas como: o que fazer para que eu possa ser salvo pelos meus méritos? Quais as boas obras? Qual a performance? Jesus ignora e diz: é chegada a hora de ser glorificado, e se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fique ele só. Mas quando eu morrer, eu darei muitos frutos. Esse verso se aplica exclusivamente sobre Jesus. Não há ninguém na face da terra, em todas as formulações filosóficas ou religiosas, que consiga alcançar salvação por mérito próprio. Não há absolutamente nenhuma filosofia de vida que traga o céu ao homem que não seja Jesus Cristo. Ele é o grão de trigo, ele é o pão vivo que desceu do céu, e tão somente todo aquele que nele crê não irá perecer e terá a vida eterna. É inegociável. Mas mesmo sendo uma verdade aplicada para a salvação estritamente a Cristo, ele faz sim uma conexão a todos os seus discípulos, porque vejam o que diz o versículo de número 25: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Observem, irmãos, que a obediência do autossacrifício, como a semente da morte de Cristo, trouxe redenção a nós, mas também trouxe modelagem sobre como nós iremos agora viver com propósito. E Jesus demonstra que a transformação não é uma opção. A renúncia e o sacrifício pessoal não é uma opção para os discípulos, é obrigatoriedade. Ele diz: vocês são salvos pela minha obra, pelo meu sacrifício, mas agora, uma vez que eu me entreguei por amor de vós, todo aquele que amar a sua própria vida, e aqui Jesus não está ensinando um masoquismo onde nós devemos desejar o sofrimento, não é isso. Jesus está confrontando o ego e o orgulho humano, de viver em busca dos seus próprios interesses, de viver em busca da sua autossatisfação, de viver em busca da promoção da sua autoimagem. Jesus está dizendo: vocês não foram criados para isso. Eu vim para conquistar a salvação, e agora vocês que são meus discípulos encontrarão propósito em vossa existência, aborrecendo a vossa própria vida, aborrecendo o seu próprio ego, o seu próprio eu. Como Pedro disse na primeira carta, no capítulo 2, no verso 21, ao declarar: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Parece contraditório, mas não é. Jesus diz: não há nada que vocês façam que vos dará o direito à vida eterna. Eu fiz tudo.
a minha obra é completa. Mas a partir do momento em que esta obra completa se manifestou em vosso favor, agora vocês precisam seguir os exemplos de Cristo no sofrimento, fazendo a vontade do Pai em tudo, vivendo num mundo hostil às verdades de Deus, no mundo que estabelece padrões para todos que estão nele, não apenas de beleza, mas principalmente de comportamento, que quando nós não nos adequamos, nós somos rejeitados. É por isso que Timothy Keller, ele fala muito bem da intolerância, da tolerância apregoada nesta geração. Aqueles que se dizem neutros em termos de verdades morais, eles não são neutros, porque quando nós, cristãos, reafirmamos as verdades da Escritura Sagrada, eles nos odeiam, eles nos rejeitam, eles perseguem em muitos lugares, eles prendem e morrem. E Jesus está então declarando: olha, se vocês querem viver uma vida com propósito, vocês não precisam apenas mudar, vocês não precisam apenas se adaptar, vocês precisam morrer para os vossos próprios interesses, vocês precisam permitir que esta nova vida no poder do Espírito seja uma verdade inegociável. Ele deixou claro como este caminho seria estreito, o caminho de discípulos que foram salvos pela graça, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, no verso 23, se você abrir a sua Bíblia por um instante, Lucas 9, 23. Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si próprio? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, juntos, dele se envergonhará o Filho do Homem. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no verso 32, ele adverte os discípulos dizendo o seguinte: lembrem-se da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida a perderá, e quem a perder, de fato, a salvará. Vejam só, Jesus vai ao coração dos discípulos e diz: olha, vocês precisam ter uma mudança de coração, de amor e de valores. Vocês que foram alcançados agora devem ambicionar a minha glória sobre todas as coisas. Vocês devem, de fato, priorizar a minha glória e encontrar o propósito da vida, de viver dentro da vontade de Deus. Paulo, um homem religioso e arrogante, compreendeu isso, e por isso foi transformado, e por isso mudou hábitos, valores, comportamento, a ponto de escrever aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo de número 19, declarando: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe por que é tão importante, irmãos, nós refletirmos sobre esta verdade? É que nós só encontraremos completude quando nós nos relacionarmos devidamente. E para nos relacionarmos devidamente, nós precisamos mudar. E precisamos mudar porque, como bem disse Calvino, o seu e o meu coração são fábricas de ídolos. E o que nós mais adoramos, o que nós mais amamos, quem nós mais nos afeiçoamos, somos nós mesmos. E nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Só que isso é impossível, é por isso que os conflitos se multiplicam em todos os lugares, porque são brigas de egos, onde eles se chocam em todo o tempo.
Mas de fato Deus quer que nós venhamos a mudar, mas mudar para a glória dEle. E quando nós entendemos que o próprio Deus, que era perfeito, veio não para fazer a sua vontade, o Deus Filho, mas a vontade do Pai, nós então olhamos para os nossos corações e devemos também declarar: Senhor, que a minha vontade esteja conformada à tua vontade. Alguém que falou perfeitamente disso foi um pastor da Alemanha em tempos difíceis, onde o nazismo imperava, chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele combateu aquilo que nós já falamos aqui, que ficou conhecido como graça barata, onde muitas pessoas diziam que eram salvos pela graça, por meio da fé, e agora poderiam viver como quisessem. E Bonhoeffer então disse: quando Cristo chama um pecador, Ele o manda vir para morrer para as suas próprias vontades e viver para a glória de Deus. Por que vale a pena mudar, irmãos? Em terceiro e último lugar, é porque quando mudamos e quando negamos o nosso próprio eu, por amor a Cristo, nós receberemos da parte de Deus satisfação e honra. Nós receberemos do próprio Deus Pai contentamento e honra. Olha novamente para o texto de João, no capítulo de número 12, veja aquilo que Jesus declarou ainda no verso 26, quando ele disse: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará meu servo. Vamos ler juntos essa parte final. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E no verso 27, ele passa a relatar a sua angústia daquele momento. Ele ainda não tinha estado no Getsemane, ele estava prestes a ir, e apenas João registra este momento, quando ele diz: olha, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Os teólogos então discutem sobre o que Jesus estava falando, e eu concordo com Hendrickson quando ele declara que é a mesma ideia e verdade do que Jesus expressaria minutos depois no Getsemane, quando ele diz: Senhor, olha, a minha alma está angustiada até a morte, para os discípulos: fiquem aqui, vigiem, orem. E ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Era esta mesma angústia, a angústia de ter que sofrer a morte espiritual, de ter que temporariamente provar a separação da comunhão com o próprio Pai, e aquilo que em sua humanidade ele não desejava ter esta ruptura, mas ainda assim ele submete à vontade de Deus. Jesus, portanto, modelou que a vida de discipulado e a vida de cumprimento da vontade de Deus não é fácil, não é algo que nós fazemos sempre com um sorriso no rosto, envolveu a angústia do próprio Filho de Deus, que era perfeito. Imagine de nós, pecadores imperfeitos. Mas ele também modelou a nossa postura, quando ele reafirma: foi para isso que eu vim, e se foi para isso que eu vim, eu cumprirei o propósito do Pai, que a vontade do Pai prevaleça, que a vontade do Pai se estabeleça em todos os instantes, em todas as esferas. É essa adversativa mas que nós devemos colocar em nossos corações: mas seja feita, Senhor, a tua vontade. E daí o que é que ele declara no verso seguinte, 28, Pai, glorifica o teu nome. Ele buscava acima de tudo a glória de Deus em todas as suas atitudes, motivações, em todo o cumprimento do propósito. E daí nós descobrimos, irmãos, o porquê vale a pena mudar, ou mudarmos na direção do que Deus estabeleceu.
porque Deus, Ele nos promete contentamento e honra. Qual é a resposta do que acontece no verso 28? Ele diz: eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Observem que o Pai responde imediatamente, assim como no batismo por João Batista, a voz audível de Deus se manifesta. Uma ação extraordinária do próprio Deus, reafirmando o valor e o propósito da vida do Filho. O quanto o Filho o glorificava, o quanto o Pai se agradava, e uma resposta do Pai o honrando publicamente. A ponto de Jesus dizer: olha, esta voz se manifestou não foi por mim, foi por vossa causa. Porque ele já tinha livre acesso e plena comunhão com o Pai. Foi uma forma dos homens perceberem o quanto o Filho era honrado enquanto obedecia ao Pai. Mas no verso 26 ele fez uma promessa: que aquele que o serve, o Pai o honrará. O Pai o honrará. Aqueles que renunciam, lutam contra o seu próprio coração, enfrentam as angústias e dores da vida cristã, receberão contentamento e alegria. Vocês querem ver isso? Os próprios discípulos provaram, quando lá no capítulo 5 de Atos, eles estavam agora enfrentando a hostilidade dos religiosos de Jerusalém, e apanharam por causa do nome do Senhor. Você já apanhou de alguém, meu irmão? Quem, quando era criança, não precisa levantar a mão, brigava na escola, e alguém veio e você estava quieto, ele deu um murro. Eu confesso aos irmãos, eu briguei tanto na escola, irmãos, não aceitava desaforo de ninguém, até que Cristo alcançou meu coração. Essa é a postura do coração do ser humano, ele não aceita ser afrontado. Como esses homens reagiram agora? Enquanto serviam a Deus, faziam a vontade de Deus e eram açoitados por causa do nome de Cristo. Abra sua Bíblia, pouco adiante, Atos capítulo 5, veja só, Atos 5:40, quando o texto diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, e os soltaram. Vamos ler juntos o 41? E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por este nome, pelo nome de Jesus. Eram masoquistas? Eram loucos? Estavam desequilibrados? Não. Porque quando nós olhamos na lista de fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Deus tem abundante alegria soberana para todo aquele filho ou filha que compreende que deve existir neste mundo e ser transformado pelo poder de Deus. E à medida que nós somos transformados, enfrentamos dores, decepções e rejeições neste mundo, por causa do nome do Senhor, Deus derramará abundante alegria sobre os nossos corações. Deus encherá os nossos corações como encheu os corações destes homens, e por fim os dará honra pública. Nós encontramos na parábola dos talentos, quando aqueles homens que foram fiéis e que administraram bem, ouvirão da boca do próprio Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, mas sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Por quem vale a pena mudar? Todos nós aqui conhecemos ou temos as nossas próprias histórias de frustração, de nos sacrificarmos tanto para mudar ou nos adaptar por alguém e não sermos correspondidos. E durante um tempo juntamos os pedaços. É por isso que a cantora Kolbe, ela diz: olha, você não deve tentar tanto,
Você não deve se dobrar até quebrar para ser aceito. Nós não precisamos, porque a palavra de Deus nos diz que Cristo nos amou e nos aceitou quando nós ainda éramos pecadores. Ele escolheu as coisas loucas e indignas deste mundo. Mas uma vez que fomos alcançados e transformados por Ele, mesmo sem merecermos e sermos as coisas mais rejeitáveis deste mundo, agora eu quero dizer que por Ele, não apenas vale a pena, nós precisamos ser mudados e transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Não com uma aparência externa, com um padrão de beleza e comportamento de etiqueta que passa com o tempo e que é futilidade, mas sermos transformados em nossa essência, a imagem de Cristo Jesus, até que naquele dia nós receberemos das mãos dele toda a nossa recompensa. Eu tenho certeza que existem áreas as quais Deus deseja transformar em sua vida, em minha vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesta hora. No início do ano é sempre oportuno nós refletirmos sobre onde e como devemos progredir para a glória de Deus. Como sermos transformados à imagem do Filho. Ó Deus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor fez por nós aquilo que não tínhamos condições de fazer. Nós te exaltamos, Senhor, por tua gloriosa obra. Em uma sociedade que vive de aparência e que tantas vezes muda exteriormente numa tentativa de serem aceitos, nós queremos te louvar porque o Senhor nos acolheu no amado. Nós queremos te bendizer porque através do grão de trigo que caiu na terra e morreu, nós somos os frutos que foram gerados e agora, Senhor, vivemos não para nós mesmos. Toma, Senhor, as nossas motivações. Toma, Senhor, as nossas inclinações, que elas sejam todas santas, voltadas para o Senhor, e que a beleza de Cristo se veja em nós, que a beleza do Filho se manifeste em nossas vidas, e que nós possamos ter plena alegria, paz e gozo em vivermos para a Tua glória e vivermos dentro da Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém.